E se a gente te dissesse que o sopro atômico do Godzilla pode atingir temperaturas de mais de 20 mil graus Celsius, quente o suficiente para derreter aço em segundos? Isso mesmo. O famoso raio azul que sai da boca dele não é só um efeito visual estiloso. No cinema, ele é capaz de vaporizar prédios, atravessar inimigos kaiju como faca quente na manteiga e até abrir um buraco até o centro da Terra. Mas aí vem a pergunta que deixa qualquer cientista acordado à noite. Seria possível algo assim na vida real? Dá para uma criatura de verdade produzir esse nível de energia sem se autodestruir? Para responder isso, a gente vai precisar mergulhar no mundo da biologia, da física e talvez até da ficção científica. Vamos direto ao ponto. O sopro atômico do Godzilla poderia realmente existir? Nos filmes, ele é retratado como um raio de energia concentrado, capaz de queimar qualquer coisa em seu caminho. Fontes oficiais apontam para uma temperatura mínima de 20 mil graus Celsius. Só para comparar, o aço derrete por volta dos 1.500 graus Celsius, ou seja, o Godzilla está literalmente disparando o inferno pela boca. Mas para qualquer organismo fazer isso, seria quase suicídio. Na vida real, as maiores fontes de energia vêm da física nuclear, fissão e fusão. A fusão, que é o processo que alimenta o Sol, envolve a junção de núcleos atômicos. Mas, para isso acontecer, são necessários milhões de graus de calor e pressões absurdas, algo que nem a célula mais resistente da Terra conseguiria aguentar. Ela viraria poeira antes da fusão começar. A fissão, por outro lado, divide núcleos e libera energia. É o princípio por trás de reatores nucleares e bombas atômicas. O problema? Ela gera radiação intensa. Qualquer ser vivo tentando usar fissão dentro do próprio corpo estaria condenado à destruição celular completa. Seria como tentar acender uma bomba no bolso. E mesmo quando olhamos para os melhores exemplos da natureza, eles estão a anos-luz disso. A enguia elétrica, por exemplo, usa células chamadas eletrócitos para gerar choques de até 600 volts. Impressionante, né? Mas ainda assim, está mais perto de um taser do que de um raio atômico. O que ela faz é incrível, mas muito, muito longe de derreter vidro ou aço. Outro ponto. Armazenar energia em níveis tão altos também seria um desafio quase impossível. Até os maiores animais da Terra, como as baleias, precisam consumir toneladas de comida para manter o corpo funcionando. Imagina o quanto de energia seria necessário para um único disparo do sopro atômico? A única forma disso acontecer seria se o Godzilla tivesse um órgão biológico completamente inédito, uma espécie de reator interno que armazenasse e liberasse energia nuclear com segurança. Só que nada parecido com isso existe na natureza. Agora, se a gente olhar para o mundo dos micro-organismos, existe um exemplo interessante. A bactéria Deinococcus radiodurans, que pode sobreviver a doses de radiação que matariam qualquer outro ser vivo. Ela consegue reparar seu DNA de forma super eficaz, mesmo depois de ser praticamente destruída. Mas isso é resistência, não geração de energia. Ainda assim, é uma base interessante para imaginar como o Godzilla poderia sobreviver à própria radiação. E a biologia sintética? Bem, a ciência já consegue programar células para fazer tarefas que a natureza nunca imaginou. Mas sair de bactérias resistentes para lagarto gigante com lança-chamas nuclear, isso exige um salto científico do tamanho do Godzilla. Conclusão. Por mais que a ideia do sopro atômico seja inspirada na ciência nuclear real, ainda é ficção total. Mas ela serve para levantar uma outra questão fascinante. Como a vida na Terra lida com energia? E qual é o verdadeiro limite? Além do raio mortal, tem outro poder do Godzilla que impressiona: a regeneração quase instantânea. Ao longo dos filmes, a gente vê o monstro se recuperar de ataques que destruiriam qualquer outro ser vivo. Explosões, cortes profundos, desintegração parcial. E ele volta. Sempre. Nos roteiros, essa habilidade é explicada pelas células G,
supostamente alimentadas por radiação e capazes de reparar qualquer dano. Mas será que dá para basear isso em algo real? Na natureza, sim. Existem animais com poderes de regeneração incríveis. O axolote, por exemplo, consegue regenerar membros inteiros em poucas semanas. Estrela do mar regenera braços. Algumas medusas conseguem até reconstruir o corpo inteiro a partir de fragmentos. Tudo isso é possível porque essas criaturas conseguem reverter suas células ao estado de células-tronco, que depois se especializam de novo. É como resetar e reconstruir. E o mais fascinante, elas fazem isso com controle, sem virar um tumor ambulante. Humanos, por outro lado, são bem limitados. A gente cicatriza, mas não regenera membros. Por quê? Porque multiplicar células rápido demais aumenta o risco de mutações e câncer. Agora imagina o desafio: aplicar o mecanismo de um axolote em um organismo do tamanho de um prédio. O Godzilla teria que gerar bilhões de novas células em tempo recorde. E mais, teria que fazer isso com precisão, evitando mutações perigosas. O metabolismo necessário seria fora de escala. Seria preciso um sistema circulatório absurdo que levasse nutrientes para cada parte do corpo em tempo real. E claro, um sistema de supressão de tumores que deixaria até o DNA humano com inveja. E ainda tem a questão da energia. Nos filmes, o Godzilla absorve radiação para alimentar seu corpo e curar ferimentos. Na vida real, nenhuma criatura conhecida consegue fazer isso. Algumas bactérias aguentam radiação, como a já mencionada Deinococcus, mas nenhuma se alimenta dela. Apesar de impossível, a regeneração do Godzilla é uma extrapolação criativa de algo real. Serve para nos lembrar que a natureza já faz coisas incríveis e que talvez um dia, com engenharia genética, a gente chegue mais perto de entender ou até reproduzir esses poderes. Se o sopro atômico já parece insano, imagina um pulso nuclear saindo do corpo inteiro. Essa é uma das habilidades mais destrutivas do Godzilla. Uma onda de energia que se espalha em todas as direções, pulverizando tudo ao redor. Em Godzilla vs Kong, estimam que essa explosão libere algo como 315 terajoules de energia, mais ou menos o mesmo que as maiores bombas nucleares já detonadas. Mas como um corpo vivo poderia gerar e sobreviver a algo assim? Para entender o problema, vamos lembrar como funciona uma explosão nuclear. Na fissão, o núcleo de um átomo se divide, liberando energia em forma de calor, luz e radiação intensa. Na fusão, núcleos se juntam, liberando ainda mais energia. Ambas as reações geram ondas de choque, luz ofuscante e radiação letal. Tudo isso em frações de segundo. Para o Godzilla fazer isso com o próprio corpo, ele precisaria ser à prova de explosão nuclear, literalmente. Uma possibilidade sugerida nos filmes é que sua pele seja composta por carapaças ultradensas, que funcionariam como uma blindagem natural, tipo o chumbo usado em reatores nucleares. E seus ossos teriam que ser quase indestrutíveis, para aguentar a pressão interna sem virar poeira. Mas o mais complexo seria armazenar essa energia. O Godzilla é mostrado absorvendo radiação do ambiente, rejeitos nucleares, bombas, até o fundo da Terra. E aí, em momentos críticos, ele libera tudo num pulso destruidor. Seria como um reator biológico com um botão de autodestruição, só que sem se autodestruir. Isso exigiria um nível de controle celular e armazenamento energético que ultrapassa qualquer coisa conhecida. E, claro, um sistema de regeneração imediato para reparar os danos causados por ele mesmo. Na ciência real, nada nem perto disso existe. Nem mesmo os micro-organismos mais resistentes conseguem usar radiação como fonte de energia. Eles apenas sobrevivem a ela. Mas a ideia é fascinante. Uma criatura que carrega energia atômica e explode quando necessário. É ficção, sim, mas é baseada em ideias científicas. Agora vamos ao elefante gigante na sala, ou melhor, ao lagarto radioativo de 120 metros.
O Godzilla desafia uma lei fundamental da física chamada Lei do Quadrado Cubo. Basicamente, conforme um animal cresce, seu volume e peso aumenta muito mais rápido que sua força. Dobrando o tamanho, você multiplica o peso por 8, mas a força muscular só aumenta 4 vezes. Resultado, um animal gigante simplesmente não se sustenta de pé. Na natureza, o maior animal terrestre é o elefante. E mesmo ele tem pernas grossas como colunas para aguentar o próprio peso. Os dinossauros, como os saurópodes, chegaram perto dos limites. E mesmo assim, tinham ossos ocos para reduzir massa. O Godzilla é dezenas de vezes maior. Para andar, correr e lutar como ele faz nos filmes, ele precisaria de músculos e ossos feitos de materiais que a biologia não oferece. Talvez alguma estrutura inspirada em titânio, se isso fosse possível em seres vivos. No mar, a história muda um pouco. Baleias chegam a mais de 200 toneladas porque a água ajuda a sustentar o peso. Mas o Godzilla anda em terra firme. E pior, ele corre, pula, destrói prédios. Na prática, seria esmagado pelo próprio peso. Ah, e a energia? Um animal desse tamanho precisaria de uma quantidade absurda de alimento. Nos filmes, isso é resolvido com a metabolização de radiação, ou seja, ele se alimenta de energia nuclear, algo totalmente fictício, mas criativo. Afinal, nenhum ecossistema da Terra teria comida suficiente para ele. Tudo isso mostra que o Godzilla viola quase todas as leis conhecidas da biologia e da física. Mas é justamente por isso que ele é tão fascinante. Se você curtiu explorar os limites entre ciência e ficção, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa insana da cultura pop pra gente investigar com o olhar da ciência. Até o próximo vídeo!